Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Hoje nós vamos falar de um clássico da literatura que é As Afinidades Eletivas de Johann Wolfgang von Goethe, que foi publicado em 1809. Como primeiro desafio desse livro seria tentar pronunciar o nome dele no original. Como é que anda o seu alemão aí? Você está fluente? Você se considera fluente? Porque eu vi essa palavra, eu tentei até me colocar como desafio tentar pronunciar o nome dela em alemão e eu não consegui nada perto do que está escrito aqui. Então eu vou colocar aqui na tela, olha só. Die Wahlverwandtschaften. Saúde. É isso aí que vocês ouviram. Tentei aqui na minha cabeça, não consegui, então fica aí para vocês. Como uma curiosidade inicial, este título escolhido pelo Goethe é baseado numa obra científica de meados do século XVIII que se chamava, em latim, De Attractionibus Electivis, ou seja, era um título que era mais próximo do português do que o título original em alemão, que é essa palavra completamente maluca e para mim é impronunciável. O segundo desafio que eu tive em relação a esse livro foi chegar até o fim. Este livro tem mais ou menos 300 páginas, 310 ali de texto. Eu acho que é um livro que é curto para o médio, mas foi uma leitura muito tediosa de ser feita. As 100 primeiras páginas eu acho que elas são tão tediosas e tão cansativas e maçantes de serem lidas que eu acho que quando ele melhora um pouco mais do meio para o fim, eu acho que não consegue, pelo menos para mim, para o meu próprio sentir, não consegue encontrar uma redenção no final das contas. E eu falo isso com um maior pesar, porque não me agrada em nada falar mal de livros, principalmente se tratando de um clássico da literatura, mas eu preciso ser sincero com vocês, eu não gostei e não vou dizer o contrário. Eu não falo isso para dissuadi-los de ler o livro, eu acho que vocês devem sim ler este livro, tirar as suas próprias conclusões. Eu acho que vocês que têm um gosto literário muito melhor do que o meu, com certeza vão encontrar mais qualidades do que eu encontrei neste livro. Agora, sempre que eu leio um clássico da literatura, eu prefiro primeiro ler o livro e depois buscar algum texto de comentários, críticas, para que eu possa afinar um pouco melhor o meu entendimento, para que eu possa encontrar outras linhas de interpretação do livro. Então, geralmente costuma ser assim como um aprofundamento, como uma expansão da minha leitura. Nesse caso, além de todas essas questões, ele se tornou quase uma necessidade, porque eu honestamente não consegui encontrar muitas qualidades que eu pudesse mencionar aqui. E eu não queria chegar aqui também neste vídeo de mãos vazias, sem ficar aqui falando mal de uma maneira vaga, porque isso também pode irritar algumas pessoas. Mas, novamente, eu falo isso com maior respeito. Eu tenho lido outros livros e pretendo ler outros livros desse autor, mas este aqui especificamente não foi a melhor das leituras que eu fiz. Bom, então vamos falar do livro. Pelo que a gente consegue entender aqui da introdução, que tem nessa edição aqui da Companhia das Letras, este livro foi escrito inicialmente como um conto. E depois ele foi expandido para uma novela. A novela é um meio caminho entre o conto e o romance. Então ele até explica um pouco quais são as diferenças entre o conto, a novela e o romance. E ele explica também de um ponto de vista mais histórico e mais cultural, porque a sociedade onde o Goethe viveu tinha ali um gênero que era muito típico daquela região, que era Weimar, que era a novela de Weimar, que era uma novela com algumas características específicas, assim, de comentários sociais, de personagens que são, na verdade, tipos sociais, que eles não têm nem nomes, a gente não sabe muito bem quem são essas pessoas, elas são identificadas muitas vezes apenas como capitão, como barão, como baronesa, enfim, assim por diante. E nós temos também um narrador que é implícito, que é alguém que ouviu uma história sobre algum causo da sociedade de Weimar e está contando para as outras pessoas. Então existe toda essa questão. E é isso que a gente vai ver nesse livro aqui.
É mais ou menos como se alguém tivesse ouvido uma história a respeito de um casal e aí tivesse, talvez aí num serão ou num baile, tivesse contando essa história para outras pessoas. E esse modelo é quase replicado dentro do livro, porque é a mesma coisa que o livro é, ou seja, a gente está ouvindo esse caos a respeito desse casal. Dentro desse livro também existe uma outra história que é contada por um personagem a outros personagens, ou seja, existe uma história dentro da história e essa história dentro da história é um reflexo da própria estrutura do livro. Então tem essa brincadeirinha aqui que o Goethe faz, mas de resto ele segue todo o esquema da novela. Nós temos aí uma ação que não progride exatamente, que ela progride de uma maneira um tanto quanto estranha, meio cortada, meio quebrada. Uns personagens que, como eu falei, eles são quase como tipos. Eu acho que uma das dificuldades que eu tive com esse livro é justamente o fato de que esses personagens eu não senti muita substância neles, eu não consegui ver exatamente quais são ali as motivações desses personagens, o que eles estão querendo fazer, o que eles estão tentando alcançar. Bom, enquanto a história nós temos um casal, que é a Charlotte e o Edward. Os dois são muito ricos e um detalhe curioso deles é que ambos estão em seu segundo casamento. O Edward é viúvo de uma mulher muito rica, ou seja, ele não era de uma família muito rica, mas ele passou a ser rico por causa desse primeiro casamento, no qual ele se casou com uma mulher mais velha e herdou a herança dela, já que ela não tinha outros herdeiros. No caso da Charlotte, ela também está no segundo casamento e o primeiro casamento foi dissolvido, se não me engano, foi dissolvido por divórcio. Pensa que a gente está aqui num livro do começo do século XIX e na sociedade de Weimar era muito comum divórcios. Existiam hipóteses de divórcio que eram admitidas pela lei. Essa prática foi se tornando cada vez mais comum. E eu entendo que talvez este livro seja um comentário a respeito desse costume do divórcio e dos impactos que ele causa na sociedade. E o Edward e a Charlotte vivem numa espécie de idílio. Eles moram num castelo, na zona rural, e o único a fazer deles é cuidar do castelo. Então eles, na verdade, são pessoas que são extremamente ociosas da vida, eles não têm muito o que fazer. Então eles tentam preencher o tempo deles fazendo um pouco de música, lendo livros, mas eles são bastante ociosos. E o livro começa apresentando a gente todo esse entorno e o Edward, a gente fica sabendo que ele está muito preocupado com uma coisa, está preocupado com um amigo dele, que é o capitão, é um homem do exército, um militar, que naquele momento está desempregado, ele está sem lotação, não sei dizer exatamente, mas ele está também ocioso, meio sem direção na vida. Então o Edward pretende trazer esse capitão para dentro de casa para ele ter alguma coisa para ele fazer. Então a gente coloca ele aqui para ajudar a gente na administração do nosso condomínio, da nossa laje e vamos ver o que vai dar. Nada vai dar errado, com certeza. A esposa dele fala assim, olha, eu não acho uma boa ideia não. Ele fala, não vai pegar nada. Olha, não acho uma boa ideia não. Tô sentindo que esse negócio não vai dar muito certo não. Não vai pegar nada. Olha, eu tô sentindo que esse negócio não vai dar muito certo. Escuta, o Edward. Não, tá, tudo bem, sem problemas. Olha, eu vou falar pra ele que é melhor ele não vir, não. E fica mais ou menos por isso. Edward, naquela mesma noite, ele para pra pensar e fala assim: não, eu vou fazer o que eu quero mesmo. Eu vou tentar convencer a minha esposa a aceitar trazer este homem para dentro da nossa casa. E aí ele resolve fazer aquilo que todo marido extremamente carinhoso faz, que é tentar manipular a esposa dele. A esposa dele, a Charlotte, tem uma sobrinha que é a Ottilie. A Ottilie, eu acho que essa é a pronúncia. Vamos pronunciar ele mais ou menos aí como se fosse francês mesmo. Essa Ottilie, ou Ottilia, escolham aí como vocês querem pronunciar o nome dela. É uma moça, não sei a idade dela, mas eu acho que ela não deve ter aí os seus 20 anos. Eu acho que deve ter aí uns 16, 17, 18, por aí. E ela mora num pensionato. Eu entendi que esse pensionato é uma espécie de escola interna, um lugar onde as moças vão para se tornar moças educadas e cheias de habilidades como música, enfim,
elas poderem ter a educação delas ali. E a Charlotte está muito preocupada com a sua sobrinha, porque a sua sobrinha não está indo tão bem assim na escola. Ela olha para a sobrinha dela e fala assim: nossa, essa menina é uma joia, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é muito inteligente, assim, você só precisa dar uma chance para ela. Só que ela fica recebendo cartas e feedbacks do pensionato dizendo que, olha, não tá indo muito bem não. Assim, ela recebe assim, uns feedbacks bem não entusiasmados. E nesse mesmo pensionato existe a filha da Charlotte, do primeiro casamento dela, que é a Luciane. E a Luciane é basicamente o oposto da Ottilie. É uma menina que é a primeira da classe, ela é popular, todo mundo gosta dela, ela é muito... é uma diva, basicamente. E além disso, ela meio que faz ali um bullyingzinho contra sua prima Ottilie. E a Charlotte anda meio compadecida e ela resolve que ela também quer trazer a Ottilie para dentro de casa porque ela acha que o que precisa... a Ottilie precisa, assim, de um empurrãozinho, assim, para ela florescer nessa vida. Porque lá naquele ambiente de pensionato, ela vai acabar ficando para trás na vida. Então ela sente esse carinho por essa Ottilie e resolve trazê-la. E o Edward se aproveita desses anseios que a esposa dele começa a manifestar e manipula. Olha, se você deixar que eu traga o capitão para cá, eu deixo que você traga a Ottilie para cá. E aí, os dois vêm, e aí que a coisa começa a dar errado. Porque, veja bem, vocês lembram que a Charlotte falou: olha, isso aí não vai dar certo não, hein? Isso aí não vai dar certo não. E não é que ela estava certa mesmo, mas talvez não do jeito que ela pensava. Porque ela imaginava que talvez o capitão, que fosse um elemento estranho, fosse causar ali uma certa ruptura ou um desequilíbrio dentro do casamento. Isso é o que eu imagino que ela esteja sentindo. Mas na verdade, quem vai fazer isso não é o capitão, mas é a Ottilie. O Edward se apaixona imediatamente pela Ottilie e começa a cortejá-la mais ou menos na frente da Charlotte. Aí que a coisa começa a ficar um tanto quanto estranha, porque os dois estão casados, mas ao mesmo tempo o Edward não faz muita questão de esconder que ele está interessado na Ottilie, não. E a Ottilie resiste ali um pouco, mas ela começa pouco a pouco assim, a aflorar também um sentimento em relação ao Edward. Paralelamente, nós vemos também a aproximação entre a Charlotte e o capitão, porém, essa relação não se desenvolve muito e eles acabam, enfim, não se sabe exatamente. Aí é um ponto de ambiguidade do livro que vai ser explorado mais ou menos ali pelos seus 3/4, se realmente o capitão e a Charlotte pudessem talvez aí ter um affair, ou tivessem tido um affair entre eles, mas isso não é explícito no livro, porque toda essa questão do romance extraconjugal é contado do ponto de vista do Edward e a sua relação com a Ottilie. Então a gente fica sabendo muito sobre os dois e pouco sobre a Charlotte e o capitão. E aí o curioso dessa primeira parte do livro é que ele funciona mais ou menos como aquele self-fulfilled prophecy, aquela profecia que se autorrealiza. Não só porque a gente viu que a Charlotte tem uma intuição a respeito daquilo que vai acontecer com o casamento deles assim que o capitão e a Ottilie botarem os pés dentro de casa, mas também porque o nosso amigo Edward está lendo num serão, né, para toda a sua família, está lá lendo um livro de química. Então imagine vocês, naquela época não tinha redes sociais, não tinha TikTok, não tinha nada para fazer à noite. Então você tinha que o seu tempo em família era dedicado a determinadas atividades culturais, era ler as notícias, ler romances, tocar música e ler livros de química. Então imagine vocês aí com toda a sua família e de repente aí você abre aí um química ensino médio e começa a ler para sua família. Era mais ou menos isso que acontecia. Então ele está lendo ali um livro de química e ele vai explicar uma propriedade da química que se chama afinidades eletivas. Eu não sei se esse termo é o termo que é usado hoje, eu não acho que seja, porque eu não lembro de ter visto esse termo jamais, eu acho que deve ter um outro nome,
Mas imaginem a seguinte situação: nós temos a substância A e a substância B que estão juntas, que estão formando ali uma substância composta e que eles estão inseparáveis e que eles não podem ser separados. Você não pode pegar ali e separar os dois com as suas próprias mãos. Porém, existe um método para você separar essas duas substâncias ou esses dois componentes, como queiram, não sou versado em química, que é trazer este componente C e jogar ali naquele composto, de modo que C vai se conectar com A e B vai ser separado e vai sublimar para o universo. E aí vocês conseguem já ver como isso pode funcionar num relacionamento humano, né? Nós temos aí A, nós temos B, de repente chega C, C se conecta a A e B vai embora. Então isso aí funciona mais ou menos como se fosse uma profecia. Quando a gente lê isso, a gente já começou a desconfiar que a entrada daquelas pessoas estranhas no reduto familiar vai causar uma espécie de disrupção. E é justamente isso que vai acontecer com principalmente o Edward e a Ottilie. E vão acontecer algumas coisas, assim, são umas 100 páginas, assim, é um tédio, gente. Desculpa insistir nisso, mas eu achei um tédio. Esse livro é muito chato mesmo de ser lido, essa primeira parte. Ela termina com o nosso amigo Edward dando fora, porque, enfim, ele não aguenta mais ali, ele tá apaixonado, ele tá assim de cara cheia, e ele vai embora. E ele vai embora, assim, ele meio que vai embora. É isso, assim, ele deixa o reduto familiar e ficam ali os três ali meio que a ver navios. E a gente descobre nesse meio tempo que a Charlotte está grávida. Agora, de quem ela está grávida? É uma daquelas situações meio Dom Casmurro mesmo, assim, de traiu ou não traiu. Né? O livro não deixa isso claro, mas ele deixa a dúvida no ar, né? Porque sempre tem aquela coisa assim de, olha, esse bebê aqui é tão parecido com o capitão, né? Eu não acho. Eu acho que ele parece mais com a Charlotte, ele parece mais com a Ottilie, etc, etc. A segunda parte me surpreendeu um pouco porque ele começa a falar de umas coisas que não estão muito conectadas com a primeira parte. Parece que ele introduz uma outra situação dentro desse contexto e aí eu descobri pela leitura desses textos adicionais de que justamente eram partes adicionais que ele colocou para transformar aquele conto numa novela. Então a gente tem uma certa sensação de desconexão entre essas duas partes, porque são introduzidos novos personagens e uma delas que se destaca, na minha opinião, é a Luciane, que é a filha da Charlotte. Curiosamente, a Charlotte não dá a mínima para a filha dela, assim, elas não são nem vistas interagindo. E ela não dá uma explicação, não sei se era algo proposital, se isso tem algum significado no livro, não sei dizer. Eu só sei que eu achei muito curioso que a Charlotte realmente não dá atenção para a filha dela. Ela gosta da Ottilie. É como se ela considerasse a Ottilie a filha dela, como se ela tivesse uma responsabilidade de cuidar da Ottilie, mas para a filha dela ela não liga. E a filha dela é retratada assim com uma ironia, um sarcasmo bastante fino, né? Ela é basicamente assim uma grande chata. Ela é uma extrovertida que tem uma personalidade bastante dominante e ela é aquela pessoa que está sempre em busca de atenção. Ela quer ser vista, ela quer ser reparada e não só isso, ela não quer que ninguém se compare a ela. Então ela é daquelas pessoas que para se sentir bem, ela precisa colocar as outras pessoas para baixo e ela justamente quem ela coloca para baixo é a prima dela, que é a Ottilie. E ela fica se mordendo de raiva porque a Ottilie, mesmo sem querer, ela consegue, às vezes, com a graça dela, com o jeito dela que é mais doce, que é mais contido, mais tímido, consegue muitas vezes atrair a atenção das pessoas de uma maneira bastante orgânica e natural. E isso deixa a Luciane completamente, assim, mordida das ideias. Então a gente tem um pouco essa questão do ciúme dela, mas isso na verdade não é algo que é tão importante no livro, no final das contas, porque ele fica mais ou menos como se fosse um episódio que é introduzido ali
ela está lá, né, no castelo, pintando, acontecendo, fazendo um monte de coisa, e de repente ela desaparece para nunca mais ser vista e a gente nem lembrar mais da existência da tal da Luciane. Quem é a Luciane mesmo? Não lembro. Se ela casou, se ela tá viva, se ela tá morta, a gente não sabe. Ela desaparece do livro totalmente. Para mais no final a gente retomar a história de Ottilie e Edward e Charlotte, né? A Charlotte agora já é mãe e ela tá cuidando do filho dela sozinha, porque o marido dela foi-se para sabe-se lá onde. O marido dela está sumido, desaparecido, ninguém sabe onde o homem tá. A Charlotte está cuidando do filho dela e ela tá ali olhando a situação e tentando entender um pouco o que está acontecendo. Ela sabe do romance, ou pelo menos do amor, da paixão que o Edward nutre pela Ottilie e que é recíproco, mas ela não age de uma maneira muito impulsiva ou de uma maneira ah, agressiva ou rancorosa. Ela continua tratando a sobrinha dela com maior apreço, com maior cuidado, a mantém perto de si, até que vai ocorrer um pequeno evento que vai mudar toda essa situação, que é a volta do Edward. Eu acho que essa é a pior parte, assim, do livro. Me irritou profundamente, assim. Eu acho que são os personagens mais horríveis, assim, que eu vi. E eu vou dar spoiler. Se você não quer ouvir os spoilers, pare o vídeo agora. A parte final do livro se inicia com o retorno milagroso de Edward. Ele parece que voltou dos mortos e ele está decidido a se casar com Ottilie. Então ele quer sair do seu segundo casamento, ele quer pedir o divórcio a Charlotte para poder se casar com a Ottilie. E ele está muito motivado e ele, como eu falei, ele nem se importa que tem uma criança nem nada. Ele pede ajuda para o seu amigo capitão para que ele intermediasse a situação junto a Charlotte. Paralelamente, ele se encontra com a Ottilie. A Ottilie está ali, ela passa muito tempo com o bebê, está cuidando ali da criança, está passeando ali no mato, na beira do lago. E ela se encontra com o Edward, e o Edward, né, nem liga para a criança, mas ele liga muito para a Ottilie, confessa todo o seu amor, fala que quer se casar com ela, etc, etc. E a Ottilie, né, diz assim, olha, eu até me aceito casar com você, ela está muito feliz, mas só se a Charlotte autorizar expressamente, porque eu não quero me casar na clandestinidade, eu não quero ficar mal com ela, porque ela é minha benfeitora, etc, etc, cheia das boas intenções. Mas é isso que ela faz, né? O Eduardo fala, não, tá bom, a gente já tá providenciando isso, pode ficar tranquila. A moça lá fica muito feliz, fica muito tranquila, e ela tá assim com muita pressa, ela quer voltar logo lá pro castelo para ver como que a história vai se desenrolar. E nesse momento, ela resolve cometer um erro fatal, literalmente fatal, em que ela resolve atravessar o lago, porque existe ali o castelo, ele tem um lago, e ela está do outro lado do lago, e ela não quer dar a volta no lago, ela resolve atravessar o lago de barco. Ela resolve ignorar completamente todo o bom senso que a situação reclamava. Ela pega a criança num braço, pega o remo no outro, imagine a situação. Então ela vai lá remando assim, ó, desesperada, tentando atravessar o lago ali com uma criança no colo e sozinha, até que a criança infelizmente vem a cair no lago e ela morre afogada. Então ela não consegue salvar a criança. Então ela chega lá no castelo com uma criança morta, eles tentam salvar, né? O médico tenta salvar a criança, mas infelizmente a criança faleceu, o bebê faleceu. Todo mundo fica muito desolado dentro dessa situação, a Ottilie completamente destruída, a mãe também, a Charlotte, muito mal, muito triste, todo mundo pranteando a situação, e eis que quem aparece na situação é o nosso amigo capitão. O capitão, ele olha aquela gente chorando, ele fala assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Contam para ele a situação e ele, ai, putz, que saco, hein? Que triste. Olha, o seu marido ele quer se divorciar de você, tá? Tudo bem? Aí a moça
Assim, eu achei incrível nessa hora porque ela consegue manter a compostura ainda. Ela fala, não, tá bom, tudo bem, sem problemas. Essa parte é bastante horrível porque assim, não tem como você não ficar com muito ódio desse Edward. Porque quando ele fica sabendo da morte da criança, ele não se chateia, ele não fica muito triste. E ele acha que, na verdade, a morte da criança até é um inconveniente a menos para ele, porque ele talvez suspeitasse que a criança pudesse ser um obstáculo ao seu novo casamento e que com a saída da criança ali do jogo, ele não teria nenhum motivo para não se separar da Charlotte e não se casar com a Ottilie. Não tem como defender. Esse cara realmente, assim, ele não presta mesmo. A Ottilie, por sua vez, ela passa muito tempo mal, muito triste e, como uma forma de expiar a sua culpa, ela decide que não vai se casar com o Edward nunca na sua vida. Decide que não vai mesmo. E aí nós chegamos ao belo final do livro, em que a Ottilie, no final das contas, ela vem a falecer. Ela não consegue se recuperar exatamente do seu trauma, da sua culpa, e ela tem uma espécie ali de, não sei dizer exatamente, assim, ela tem aí uma espécie de surto em algum momento, ali que é desencadeado por uma certa situação também, que vocês podem conferir no livro, e ela vem a falecer, e ela falece. E é isso, essa é a história. Ah, e tem uma coisa boa no final das contas. No final, depois que ela morre, ela meio que se torna uma santa, porque ela consegue realizar um milagre e ela passa a ser vista como uma santa. E é basicamente este o livro. Eu realmente estou falando assim, tá parecendo que eu estou falando com um tom bastante sarcástico, mas o final eu não achei ruim, não, mas é muito. Não tem como não ficar com muita raiva desses personagens, em primeiro lugar. O que tirar dessa história? Na realidade, como vocês podem ter percebido, é pura e simplesmente uma história sobre casamento. A introdução aqui do livro me ajudou a esclarecer um pouco o ponto de vista do Goethe a respeito do casamento. E ele conta que Goethe, na verdade, se casou muito tarde na vida dele, embora ele passasse toda a vida dele, enfim, amaziada ou, enfim, numa união estável, ou seja, num casamento informal com uma moça um pouco mais nova que ele, mais ou menos aí uns 15 anos mais nova que ele. E no final, ele já estava aí entrando na sua terceira idade, ele resolveu formalizar este casamento. E curiosamente, como a introdução também explica, o Goethe era um grande defensor do casamento. Ele dizia de que a sociedade ali de Weimar talvez levasse a ferro e fogo demais essa questão da liberdade, da possibilidade de divórcio, etc., e fazia com que as relações entre as pessoas ficasse essa coisa meio desvairada, meio sem rumo, e que produz, na realidade, a morte de duas pessoas. É algo, talvez uma história um tanto quanto moralista. Não sei se é puramente moralista. Eu não sei dizer. Eu realmente, assim, eu fiquei até pensando se eu conseguia ver todas essas coisas que estavam sendo ditas aqui na introdução, se eu conseguia realmente ver isso no texto, e para mim não ficou muito claro, assim, não ficou muito claro se aquilo tudo tinha um propósito maior. O que eu consegui ver bastante nesse livro foi a sátira social, principalmente naquelas cenas do meio que eu mencionei, em que a gente tem a Luciane, por exemplo, que é vista como uma pessoa bastante fútil e superficial e que tem uma necessidade de ser vista como uma pessoa boa e bela e superior. Eu acho que essa parte da sátira para mim ficou claríssima. Essa questão do casamento, dessa santidade do casamento, talvez a gente consiga interpretar dessa forma esse livro. A gente tem uma voz que é bastante impositiva dentro desse livro, que é de um personagem chamado Mittler. Mittler é um mediador de casamentos. É uma pessoa que tem como profissão mediar, quase como se fosse ali um psicólogo que evita que as pessoas se entreguem demais a esse hábito de se divorciar conforme aí as suas afinidades eletivas comecem a aparecer.
porque existem duas ideias de casamento que estão colocadas em choque. A primeira delas seria o casamento como uma união que é divina, né? Uma união que não importa se você não importa se uma pessoa, se um casal não tem uma afinidade que é 100% ou que é extremamente profunda, mas pelo vínculo do casamento, elas devem nutrir essa vida familiar, independentemente de paixões que se coloquem no meio daquela relação. E de outro lado, nós temos uma visão um pouco mais moderna, que naquela sociedade de Weimar, apesar de ser uma sociedade rural, já era algo que era bastante admitido socialmente, o casamento associado a essa afinidade eletiva, de que com quem você se sente mais à vontade para ter um casamento. Eu acho que, né, é um debate que, no final das contas, acaba sendo bastante atual. Acho que mesmo nos dias de hoje, em que o divórcio já é algo que é tão comum na sociedade que as pessoas não sequer questionam se o divórcio é algo realmente positivo para a sociedade. Eu não estou aqui dando a minha opinião, mas eu só estou realmente fazendo esse comentário porque eu acho que ele é pertinente, porque ela não deixou de ser algo, por mais que legalmente falando exista a possibilidade do divórcio amplamente aceita, por um simples ato de vontade, acho que ainda persistem na nossa sociedade essa ideia de que o casamento ele é um vínculo indissolúvel, de que o vínculo ele deve permanecer independentemente de alterações de condições de vida, digamos assim, né? De aparecer uma pessoa que eu gosto mais, que é mais interessante. Acho que tem isso aqui dentro do livro. Eu não sei exatamente se esse conflito se resolve dentro desse livro, mas me parece que a questão está posta ali. E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram desse livro? Vocês acharam interessante? Coloca aqui nos comentários assim se você gostou desse livro. Me diz o que você achou, porque com certeza ouvir a perspectiva de outras pessoas vai fazer com que eu valorize mais essa leitura e fazer com que eu goste mais de ter lido esse livro com a sua perspectiva, ok? Então, desejo a todos uma excelente semana. Até a próxima. Boas leituras. Tchau, tchau.